E aí galera, bem-vindo ao primeiro Q&A Pinho Calistenia. Vou responder aqui 5 das melhores perguntas que postaram nos últimos vídeos. Então se você quer que a sua pergunta seja respondida no próximo Q&A, é só você deixar um comentário embaixo desse vídeo que eu vou pegar as 5 melhores perguntas e responder no próximo episódio. E vou responder também algumas outras perguntas no meu podcast Pinho Calistenia. Então se você tem qualquer plataforma aí, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Stitcher, você pode procurar aí Pinho Calistenia que você vai encontrar e você não vai ter mais tempo perdido, você vai poder ouvir conteúdo de qualidade, adquirir informação para aplicar no seu treino que vai te tornar a tua melhor versão a qualquer momento, em qualquer lugar, dirigindo ou na fila do banco, em qualquer lugar, certo? Então hoje vou direto ao assunto, vou responder as 5 melhores perguntas que postaram nos últimos vídeos. E a primeira pergunta é do Bruno Leão. Pinho, trigo faz tão mal assim? Todo pão é ruim? Abraço do Ceará. Abraço aí, Bruno Leão. Então, com relação ao trigo, existem algumas pessoas que são intolerantes ao glúten, celíacas. Existem vários níveis de intolerância, algumas podem comer um pouco, outras pessoas não podem comer nada, que isso pode gerar uma reação alérgica que vai pôr em risco até a própria vida do indivíduo. Outras demais pessoas, eu diria que o trigo não é tão bom pelo simples fato de uma alta densidade calórica, ou seja, uma fatia de pão, por mais que seja um pão integral, é difícil você encontrar alguma que seja menos de 100 calorias. Se o seu objetivo é reduzir o percentual de gordura, é se sentir mais satisfeito com uma quantidade maior de comida e não estar no superávit calórico, não acumular gordura, eu diria que o pão é a primeira coisa que você deveria pensar em cortar da sua alimentação, justamente porque ele é retirado todos os micronutrientes do trigo e é deixado só aquela partícula vazia, somente com calorias. Isso é bem conveniente para a indústria alimentícia, que ela pode transportar trigo pelo Brasil todo e não vai vencer. Os produtos à base de trigo também dura bastante tempo na prateleira, então se o seu objetivo é reduzir o percentual de gordura, eu diria para você evitar pão ou qualquer coisa de trigo. O trigo é a matéria-prima para todas as coisas que a gente considera gostosas. Pão, bolo, pizza, fast food, tudo isso tem como base o trigo. Se o seu interesse é a redução de percentual de gordura, eu diria para você evitar o trigo, se não cortar completamente. Mas se você quer ganhar peso ou se você está numa dieta flexível, você conta as suas calorias, isso não vai interferir diretamente com os seus resultados. Se você souber quantas calorias você está tendo, é só você ter uma noção de quantas calorias você vai gastar. Então vamos lá, segunda pergunta, Dino Azul Fox. Eu não consigo agachar até o chão sem ficar na ponta dos pés. Isso seria alongamento ruim na panturrilha ou outro músculo? Ótima pergunta. Com relação ao agachamento, é uma posição natural que todo ser humano deveria fazer. Você pode observar crianças, elas conseguem agachar com muita facilidade até o final, ficar naquela posição confortavelmente por vários minutos. Porém, conforme a gente vai crescendo, a gente vai para a escola, a gente fica várias e várias horas sentado, a gente vai para um trabalho depois que a gente está maior de idade e vai ficar sentado durante longos períodos de tempo. Isso faz com que a gente perca essa mobilidade, tanto de tornozelo quanto de quadril, e flexibilidade de alguns músculos. A razão pela qual você não consegue agachar não é simplesmente um motivo só, pode ser uma combinação de vários motivos. Pode ser alguns músculos muito encurtados, pode ser a sua panturrilha, pode ser os seus hamstrings, que é o posterior da sua coxa, pode ser os glúteos, pode ser também mobilidade de tornozelo, principalmente mobilidade de tornozelo e mobilidade de quadril. Em breve vou postar um vídeo de como você trabalhar essa mobilidade e agachar sem fazer o butt wink, que é aquela retroversão pélvica posterior, onde você coloca o seu quadril para frente. Vou falar sobre isso em próximos episódios, mas com uma excelente pergunta, não é simplesmente um músculo. Pode ser um conjunto de razões que estão contribuindo para que você não consiga fazer esse agachamento completo, mantendo seu pé no chão e mantendo a sua lombar em uma posição neutra. Terceira pergunta é do Carlos Daniel. É seguro consumir termogênico à base de cafeína? Seguro pode ser até que seja, mas a contribuição desse termogênico para redução de gordura é muito pequena. Eu já falei sobre isso no episódio do podcast, falando tudo sobre termogênico, também no blog pinhocalistenia.com/blog, você vai encontrar lá também tudo sobre esse termogênico, mas enfim, o termogênico, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a sua temperatura corporal. Ele diz que vai aumentar o seu metabolismo, mas é justamente isso, ele vai aumentar a sua temperatura corporal, automaticamente isso vai aumentar o seu gasto calórico basal, que é aquele gasto calórico que é simplesmente para te manter vivo. Porém, a contribuição desse termogênico é de no máximo 50 calorias por dia. Imagina aí, 50 calorias por dia, uma banana é cerca de 100 calorias, uma fatia de pão é cerca de 100 calorias, um Oreo são 55 calorias, então se você comprar esse termogênico por cerca de 100 reais, não sei qual é o valor do termogênico, pense na contribuição para a sua redução de gordura. Ele vai acelerar o seu metabolismo e te fazer queimar 50 calorias a mais. Será que vale a pena gastar esse dinheiro todo?
ou eu simplesmente posso aumentar o meu nível de atividade física ou reduzir o meu consumo calórico. Aí você que vai escolher. Quarta pergunta, vindo do R. Um avançado sempre sente dor após o treino? Ótima pergunta. No início do seu treino você vai sentir bastante dor no dia seguinte, aquelas DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. No último vídeo que eu falei sobre hipertrofia, falei bem sobre isso. Isso é causado pela lesão muscular, o dano que é causado pelo treino. E o seu corpo ele vai levar certo tempo para se recuperar. Se você der um treino quando o seu corpo está bastante dolorido, você vai acabar não tendo a mesma performance. E quanto mais você treina, mais você vai ter que avançar para que você possa gerar um estímulo suficiente que cause essas DOMs, essas dores no dia seguinte. Sempre, desde o começo da minha jornada na calistenia, desde o início dos meus treinos, eu sempre sinto no dia seguinte. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que treina seriamente calistenia, com o objetivo de ganho de força, ganho de massa muscular, sente também dores no dia seguinte. Obviamente não é aquela dor insuportável, é simplesmente uma dor de que a musculatura trabalhou, e se você fez um treino bom, geralmente o pico de dor não é nem no dia seguinte, são 48 horas depois daquele treino. Então você tem que estimular, você tem que levar a sua musculatura até próximo do máximo dela e logo após você vai dar o descanso suficiente, ficar de consciência tranquila, não vai precisar treinar naquele dia seguinte se você não quiser. Se você não está sentindo essas dores no dia seguinte, eu recomendo a você que tente aumentar no próximo treino um pouco mais o volume de treino, fazer um maior número de repetições, um maior número de séries, incluir um novo exercício, ou aumentar a intensidade, fazer exercícios um pouco mais avançados. Se você faz a flexão no chão normal, tente fazer a flexão declinada, flexão unilateral indo para um lado e para o outro, incluir de alguma maneira algum exercício mais difícil no seu treino. Ou então tente aumentar todas essas coisas, aumentar a intensidade, aumentar o volume de treino, número de séries e repetições. E a última pergunta agora é do K3N3KT. Sou magro e comecei a praticar calistenia e emagreci mais ainda, o que faço? Isso é muito comum. Para que você possa entender como é um mecanismo de ganho e redução de peso, você tem que levar em consideração 1. Toda a atividade física que você faz e 2. A sua alimentação, todas as calorias que você coloca para dentro. O seu treino de calistenia ele vai gastar bastante calorias, ele vai movimentar vários músculos ao mesmo tempo. O meu treino de calistenia eu queimo cerca de 550 até mais ou menos 800, dependendo da intensidade do meu treino. Então você tem que levar em consideração essa atividade física. Se você não praticava calistenia, você comia uma determinada quantidade de calorias por dia e você passou a praticar calistenia, você passou a gastar mais calorias do que você gastava antes de treinar. Então você tem que colocar na sua cabeça que você vai ter que ingerir um maior número de calorias se você quiser manter aquele peso. E se você quiser ganhar, você vai ter que ingerir ainda mais. Isso acontece também com pessoas que mudam para o veganismo ou para uma dieta vegetariana. Algumas dessas pessoas perdem peso justamente por falta de planejamento. Produtos de origem animal, produtos processados, eles são geralmente mais densos em calorias do que produtos não processados de origem vegetal, que é rico em água, rico em fibras. Então, para você ter a mesma quantidade de calorias que você tinha anteriormente, você vai ter que ingerir um volume maior de comida, a mesma quantidade de calorias. Então, se você está praticando calistenia agora, iniciou seus treinos, coloque na sua cabeça que 1, você vai ter que ingerir mais calorias para manter a mesma quantidade e 2, se você quiser ganhar peso, você vai ter que ingerir ainda mais calorias. Garantir que você vai permanecer nesse superávit calórico todos os dias. E é isso aí, galera. Espero que tenha esclarecido as perguntas de vocês. Deixe seu comentário aí embaixo, deixe sua pergunta que eu vou responder no próximo episódio. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, dá um like no vídeo aí se você gostou. Vou tentar postar pelo menos uma vez por semana, de perguntas e respostas. Vai lá no meu podcast também, confere vários conteúdos que tem lá. Se você gosta de ler sobre atividade física e saúde, é só ir lá também no www.pinhocalistenia.com, vai lá no meu blog que escrevo semanalmente sobre alimentação, saúde e performance. É isso aí, valeu galera e até a próxima.